Oiê! Hoje nós estamos trabalhando com gesso. Assim, eu resolvi então fazer as cabeceiras das camas de gesso. Porque eu tinha mesmo feito as cabeceiras das camas de capitoné, mas sabe, uma coisa assim que a gente não tem todos os materiais em casa, então eu não fiz permanente, eu fiz provisório. E agora chegou a hora então de fazer as de gesso. A Karine encomendou essas placas pela internet. Essa parte de baixo é eu não sei certo se é um acrílico, eu não sei bem certo o nome dos materiais. Dessa parte de baixo, que é uma forma mais forte. E essa aqui é um EVA. Não parece ser acrílico, parece ser um plástico bem fortinho até. E aqui então é um EVA mais fininho, que é a que fica dentro. E aí então, gente, vou mostrar como é que eu tô fazendo essa parte aqui. A gente tá untando, talvez não precisasse untar, mas como a gente fez a outra paredinha de gesso lá no corredor, usando EVA, a gente sentiu a necessidade de untar ela. Então assim, eu peguei um pedaço de espuma velha, um pouquinho de óleo usado, óleo de cozinha mesmo, né? Mas tem que estar bem limpinho, né, gente? Peneiradinho, passado pelo coador, aliás, né? E aí a gente unta ela, porque pode acontecer de grudar um pouquinho. E aí se grudar, quebra a placa, né? E eu não quero correr esse risco. A gente poderia ter comprado essas placas por aqui, mas são muito caras e são profissionais, elas são... Eu acho que deve ser bem mais caro. Eu também nem sei se encontra aqui na nossa região, eu acho que nem encontra. Então a Karine mandou vir pela internet. E aí o gesso, sim, a gente encontra o gesso por aqui. Aí para essa placa de 30 por 30, são 30 centímetros, ela é quadradinha, né? A gente descobriu a medida, que é 3 xícaras de água e 3 xícaras de gesso. Então aqui tem que ser, vamos supor assim, um pouquinho rápido. Eu vou ajeitar minha pazinha. Tem que deixar tudo em mãos. Quando a gente trabalha com gesso, a gente tem que deixar todas as ferramentas em mãos, porque não dá para começar e sair correndo procurando coisas, né? Então sempre tem que deixar em mãos. Eu tô usando essa xícara para essa placa de 30 por 30, uma xícara assim, daquelas bem antiguinha, né? Então são 3 xícaras bem cheias. Pode passar um pouquinho, não faz mal. Eu prefiro que passe um pouquinho do que faltar, né? Pra ela ficar uma placa bem boa. E essa xícara ela é um pouquinho maior, mas não tem problema. Eu uso 3 de água. Aí com uma pazinha ou uma colher, que é melhor, mexe mais fácil, né? A gente vai mexer. É importante usar um baldinho desses assim mais fundo, para não ficar respingando por todo lado o gesso. Aí a gente mexe. Mexemos bastante para que não fique bolinhas, né? Acontece às vezes de ficar um pouquinho de bolinha, mas tem que ser rápido, mas também não precisa ser aquela coisa, né, Então a gente vai mexendo, a gente vai sentindo se ele vai engrossar. Aí se começou a engrossar, tem que botar com rapidez na forma. Mas enquanto ele não tá engrossando, é bom bater ele bem pra desmanchar as bolinhas do fundo, né? Mas ele não é muito de fazer bolinha. O gesso é bom de trabalhar. Feito isso, é importante achar um lugar, uma superfície bem equilibrada, assim. Botar o prumo, né? Antes de começar a fazer, bater o prumo de todos os lados pra ver se ele tá bem retinho. E aí sim fazer então a sua placa. Eu gosto de largar no meio dela, que daí ela vai distribuindo. Mas dá pra levar, ir levando, acertando assim, ó. Não tem problema. Olha, é muito fácil de fazer. Gente, vamos fazer nós mesmos nossas coisas em casa. Se a gente não consegue pagar alguém pra fazer, eu faço também porque eu gosto. Claro que encontrar profissionais para fazer isso aqui
É difícil, porque hoje em dia, ainda mais nessa época do ano, tá todo mundo atarefado, cheio de obras, né, a milhão. Olha, a gente mora no interior, só aqui ao redor da nossa casa tem 3 casas sendo feitas aqui no ladinho. Então a gente imagina como é que estão os mestres de obras, né? Aqui é importante, terminou de fazer, já levar logo para lavar. Daí ele não fica secando e criando crostas ao redor. Como eu tô um pouquinho longe da torneira, eu vou só passar um pouquinho de água aqui assim. Dessa vez ele vai grudar um pouquinho, mas eu assim como eu tô fazendo em grande escala, toda hora eu vou na torneira e lavo, tá? Porque daí ele não gruda ao redor, eu não preciso ficar depois quebrando todo assim, mexendo com o baldinho, porque ele seca rápido, né? Então, oi, cara. Olha aqui, hoje não é a Nina que tá aqui comigo, olha aqui, quem tá aqui, ele tá brincando por aí. Daí, o quê? O que tu quer? Ah, bonitão. Ele tá muito calmo, gente. Meu Deus, como ele tá querido. Meu Deus do céu, eu não me canso de agradecer essas gurias que me orientaram. Meninos também que me orientaram. Gente, antes que eu me esqueça, tem uma coisa que eu queria... Uma diquinha também. Aquelas sobrinhas de gesso... Sempre cai um pouco no chão, sobra no balde, ou então se uma peça dessas quebra, ó, quando a gente vai limpar, também, eu não sei se dá pra enxergar bem, mas quando a gente vai limpar as bordas, olha aqui esta, sempre tem, né, essas sobrinhas não joguem fora. Isso aqui é cálcio, é calcário para as plantas, então nem que seja o mínimo, sobrou um pouquinho, mas é tão pouquinho, leve e bote nos seus vasos, nos vasos de flor. Até vou mostrar aqui, eu vou levar, nós vamos ir ali fora só para mostrar o que eu já fiz. Eu venho fazendo essas placas faz tempo, né? Já tô quase um mês trabalhando com elas, só nas horinhas de folga, né? Eu faço 2 ou 3 e vou fazer outras coisas, deixo secando, assim eu tô fazendo, né? E daí sempre que eu limpo, sempre que eu vou fazer a limpeza, eu boto isso aqui nos vasos de flor, na horta, onde eu tô indo eu tô jogando. Porque isso aqui é calcário, gente, não vai nada fora. Isso é muito importante, nada se perde. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá meus vasinhos de flor. Ó, a minha flor de maio aqui. As raspinhas, olha, eu nem molhei. Essas aqui eu coloquei hoje de manhã. E aí tem as que eu já botei há mais tempo, como essa aqui, ó. Que mal dá pra ver. Isso aqui já choveu em cima e ela vai se desmanchando sozinha. Isso é tudo comida para nossas plantas, tudo adubo. O calcário é muito necessário. Aqui também eu botei. Olha. Calcário é muito necessário e a gente não precisa comprar. Então, essa é mais uma dica de aproveitamento dos recursos que a gente tem em casa. Tudo vai para as plantas. Pó de café, casca de banana, casca de ovo. Tudo a gente bota nos vasos de flor. Não precisa também fazer todo aquele processo com as cascas de ovo. Ai, deixar secar, não sei o que. Nada, gente. Larga assim, ó. Que nem, aqui não vai aparecer no meu antúrio. Não, aqui não vai aparecer. Tem muita coisa. Mas eu largo nos ladinhos assim, ó. Ela seca ali sozinha. Olha só, ovos de codorna. Elas vão secando sozinhas ali no lado. E assim como a gente vai hidratando a planta, vai indo para as raízes. É assim que funciona. Aí, aqui deixa se secar pelo menos 20 minutos ou mais. Se tá chovendo, tem que deixar mais tempo. Se o tempo tá bem seco, não tem tanta umidade no ar, em 20 minutos ele já tá bom para virar. E aqui eu tenho uma pronta que eu vou virar agora. É importante ter uma plaquinha, alguma coisa, ou uma cerâmica, ou alguma madeirinha, alguma coisa assim. Isso aqui é MDF, né? Que seja bem retinho, para que a gente largue em cima, ó, apoia a mão embaixo, larga a plaquinha em cima e vira. Não é legal virar logo em cima da mesa, porque ele pode bater e quebrar, né? Então a gente descobriu, fazendo, a gente foi descobrindo como fazer, né? Agora eu vou tirar. Nós demos uma pausa e a Karine me confirmou que isso aqui é plástico mesmo.
E também nós vamos deixar o link do Mercado Livre onde a gente comprou, porque a gente não tá ganhando nada com isso, mas veio bem certinho as placas, não demorou para chegar, então dá para recomendar, né? Olha que prático de fazer isso aqui. Ó, tá aqui a placa, essa aqui vai ser do quarto da Karine. Essa aqui vai ser, esse desenho vai ser do meu quarto. E esse aqui, esse desenho é do quarto do André. Então imagina o trabalhão, né, gente? No meu quarto, depois eu vou fazer a conta, eu acho que vai dar 26 placas, porque eu não vou fazer até em cima, até no forno. O da Karine vai até o forno, então é mais, vai dar 50 placas, eu acho. E do André, a gente não decidiu ainda se vai ser até a metade ou se vai ser até em cima. E aqui eu acho que tá tudo certo. E eu vou mostrar como é que eu tô fazendo lá no quarto. Vocês vão se apavorar da maneira que eu tô colocando as placas lá no quarto. Aí mais uma coisa, ó, a Karine não vai tirar essa parte, né, que eu vou falar. Ó, gente, há alguns anos atrás, nesse dia, estava nascendo a Karine. Tá de aniversário hoje. O terceiro dia mais feliz da minha vida foi esse. Primeiro foi o nascimento da Vanessa, depois o nascimento do André e depois o nascimento da Karine. Os 3 dias mais importantes da minha vida. Então, parabéns pra Karine. Minha sócia no canal. A gente é sócia há muitos anos. Desde que ela não tinha nem terminado o ensino médio ainda, a gente já era sócia na nossa loja. E assim foi indo, a nossa sociedade continua firme e forte. Então tá, encontro vocês lá no quarto, quero mostrar como é que tá ficando lá. Então, gente, já tô aqui no quarto para colocar as placas na parede, onde eu já comecei a colocar, né? E eu vou colocar uma, pelo menos, para vocês verem como é que, de que forma que eu tô fazendo. Mas antes, eu quero só dar uma repassada sobre as placas que a gente comprou no Mercado Livre, né? E os gastos que a gente tá tendo com a parede nessa altura, tá? São 1, 2, 3, 4, são 5 placas de altura no caso e 6 no comprimento, que minha opção. Então eu vou dar o valor para essa quantidade de placas. E também dá para fazer até lá em cima, que não vai sair caro, vocês vão ver. Então a gente comprou um saco de gesso por R$40. Um saco de gesso de 40 quilos por R$30. Eu gastei 17 quilos de gesso, nessa quantidade de placas, no caso, no valor, então, no total de R$15 em gesso. Uma placa daquelas que a Karine mandou vir pelo Mercado Livre, sairia R$30 com o frete de R$40. Isso seria uma opção que ela encontrou, né? Mas aí ela deu uma procuradinha a mais e achou num anúncio, que isso é interessante vocês procurarem um pouco mais, que às vezes tem promoções, né? Num anúncio ela encontrou 7 placas por R$140 e o frete grátis. Daí ela pegou esse combo, então. Então a gente teve as opções de outros tipos de placa para cada quarto, né? E ainda sobrou algumas que a gente não usou. E veio também um rodapé, que, enfim, talvez a gente vai usar. Mas é só para avisar vocês que tem esses combos, né? E, ou seja, com esse combo de 7 placas, uma placa ficou R$20. Então valeu a pena. Não pagamos o frete, gastamos R$20 a placa. Que essa placa vocês vão ver ao longo do tempo que a gente vai ter outras formas de uso. Não é uma coisa que vai para o lixo, tô usando agora, vai ficar guardada e a gente vai usar de outras formas. E vocês vão ver que legal que é isso. Então eu super recomendo, vale a pena a gente colocar a mão na massa. Então no total dessa minha parede, nesse quarto, nessa altura, ficou R$15 do gesso, R$5 da argamassa e os R$20 da placa, que no caso a placa não é descartável, né? Então já tivemos ali um ganho, um lucro nisso, né? E também depois, agora, para finalizar, a gente vai gastar uma lixinha, que é nada quase, né? Para dar uma lixadinha no gesso. E a tinta, que isso também agrega um valorzinho. Vamos colocar um valor de R$15 aqui. Sempre um pouco a mais a gente bota, né? Quando a gente vai fazer a conta de um gasto, a gente sempre bota a mais e não a menos. Lógico, né? Que sempre tem alguma perda. Pode acontecer de ter alguma perda. Mas, gente, vale a pena. Isso seria o que eu gastei aqui?
deixa eu ver, 15, 20... Vamos supor que eu gastei 50 reais contando por alto. Não chegou a 50 reais, mas vamos contar 50 reais. É ou não é? Vale a pena. Sujar um pouquinho as mãos, tirar um pouquinho do tempo pra gente fazer esse tipo de coisas pra nós mesmos, né? Depois que eu fiz nessa altura, que foi a minha opção, e daqui a um tempo eu quero fazer até lá em cima, eu posso fazer. É só dar continuidade, a placa é minha, né? O molde é meu. Então é só comprar gesso e levar até o final. Então tá. Como que eu coloquei na parede? Tô colocando na parede argamassa. Tô usando argamassa. Sim, Ivone, argamassa no gesso? Sim, olha aqui, ó. Argamassa. Ela tem cola, ela dá super certo, mas também tem a opção que a gente fez a outra paredinha no corredor. A Karine vai deixar o link aí para vocês darem uma olhada. A gente fez mesmo a placa em casa, o molde, né? E ali a gente usou massa corrida com cola branca. Também funciona. Não querem fazer com argamassa, que dá essa sujeirinha aqui, que isso aqui depois a gente tira. Olha, tá bem limpinho. Isso aqui eu fiz ontem. Tá limpinho, eu tirei tudo. O gesso também sai tudo. Mas dá pra fazer. Só que vai agregar valor, vai ser mais caro. Também tem o gesso cola. A gente foi atrás, no mesmo lugar onde a gente comprou o gesso, o pó do gesso, no caso, né, pra fazer essas plaquinhas, tem o gesso cola pra aplicação. Só que ele é bem carinho. Então a gente preferiu assim, sempre diminuir gastos, né? A argamassa, então, já passei ali a quantidade que eu usei para essa quantia aqui de placas. Assim, para fazer a massa, não tem uma quantia certa, vocês vão ter que ver a textura. Coloca o pó dentro do recipiente, coloca a água e mexe. O bom dela é que ela não fique, ó, pingando, que ela fique grudadinha na espátula, onde você vai, ó, aquilo que você vai usar. Ela não tá pingando, ela vai cair, ó, ela vai pesar e vai cair, mas não tá pingando. Esse é o ponto bom. Prepara. Ah, eu botei muita água. Não faz mal, coloque mais pó e mexa. Eu botei pouca água, bota um pouquinho mais de água e vai fazendo. Não tem uma quantia certa, uma proporção de tanto pó para tanta água. Isso é a olho, tá? E o que mais queria fazer? Ah, mexa bem e deixa descansando pelo menos uns 10 minutos essa massinha antes de começar a trabalhar. É o mesmo processo de colocar azulejo ou cerâmica na parede, tá? E aí a gente deixa sempre de prontidão umas esponjas, um paninho úmido para estar limpando, né? Isso aqui é aquela espátula de colocar as cerâmicas na parede. Isso é indispensável, tem que ter. E aqui, isso aqui eu peguei só pra segurar, pra não cair muito no chão. É só pra... não faz mal também se cai, isso é só tirar, né? Limpar. Mas é só pra gente não dar tanto trabalho, né? Ó. Vai levando. Olha, pedreiros aí, mestres de obra que estiver assistindo o vídeo, eu sou assim mesmo, eu não aprendi em lugar nenhum, ninguém me ensinou a fazer, eu tô fazendo do jeito que eu acho que dá pra fazer e deu. Eu sei que vocês são crânio e têm os jeitos certos de fazer, eu faço assim mesmo. Então, ninguém me ensinou, então eu tenho que me virar. Olha, ela não escorre, mas também se sujar um pouquinho do gesso que já tá aplicado ali na parede, não tem problema não. Basicamente é isso. A gente vai colocar aqui os nossos materiais. Agora eu vou pegar a placa e vou colocar ali. Não é como a lajota, como as cerâmicas, que tem que deixar... Deixa eu ver, acho que vai dar. Não é como a cerâmica que tem que deixar muito espaço não, ó. Tá? Pode juntar elas bem, não tem problema. E não pode bater. É só com as mãos que vocês vão trabalhar um pouquinho. Tá? Sim. Vamos tirar o excesso. Eu vou ficar segurando a placa, porque
eu fico aqui, enquanto eu fico fazendo acabamento, eu fico segurando ela. Aqui eu vou tirar, porque essa é a última. Eu vou tirar aqui os restinhos. E depois essas flechinhas aqui a gente vai trabalhar com gesso. Aqui um pouquinho de desacerto a gente vai trabalhar tudo com gesso depois que tiver seco, é óbvio, né? Depois que tiver seco, não é agora. E aí, ó, enquanto que eu tô segurando ela para que ela fique bem firme, ela não vai cair, ó. Não cai. Mas eu fico aqui limpando, ó. Por isso que eu disse, sempre tem que ter um balde de água. Não precisa ter pressa, pode limpar depois que colocou várias, porque ela não entra, não mancha, sabe? Então eu fico aqui limpando. Aqui também. Olha que prático. E aí, depois que tiver pronto a minha parede, eu venho e mostro pra vocês como é que ficou o acabamento final. Esse aqui eu não vou limpar agora, eu vou deixar secar um pouquinho mais e vou deixar ela secar também um pouquinho mais. E aí depois eu venho com a esponja úmida e vou tirar isso aqui, esse excesso, ó. Ah, dá pra tirar agora também, por que não? Ó. Dá pra tirar agora também, mas né, é opcional. E aí depois a gente faz os acabamentos. Ó, por isso que é bom a gente ficar segurando um pouquinho, ela sair um pouquinho do lugar. Isso. Fica segurando uns segundinhos aqui, só até que a massa seca um pouquinho mais, né? Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Agora já dá pra largar. Depois isso aqui vai tudo fechar com o próprio gesso, a massinha de gesso, né? Eu vou passar em todo ele. E aí eu vou mostrar como é que ficou no final. Mas esses aqui já tá tudo seco. Isso aqui eu coloquei ontem de noite, já tá tudo seco. A placa nem tá bem seca ainda. Essas placas eu fui fazendo ontem de tarde e colocando. As mais secas são as mais de baixo. Elas estão um pouquinho úmidas ainda, dá até pra ver, eu acho que, não sei se vai dar pra ver a tonalidade do gesso. Ele não tá super branco, porque ele não tá super seco, mas dá pra trabalhar. Só que a gente tem que ter cuidado pra não quebrar a plaquinha, né, na hora de colocar na parede, né. Só isso que a gente tem que ter cuidado, mas é super fácil. Ai, gente, então semana que vem, hoje não vai dar, porque nós temos 2 quartos pra fazer ainda. Metade das placas já estão feitas lá. Mas assim, na semana que vem, ou na outra, a gente vai fazer um tour pelos quartos, mostrando como é que ficou, tudo certinho, todas as cabeceiras, né? E os acabamentos, se vocês querem saber como é que se faz o acabamento, eu não vou gravar fazendo, é só ir no link aí que a Karine vai deixar da paredinha que a gente fez de gesso, a parede do corredor. Lá está também um pouquinho dos acabamentos, porque isso aqui é muito fácil, é só fazer uma massinha de gesso, até com o próprio dedo a gente passa aqui, ó, assim, tá? E depois vem deixar secar e dar uma lixadinha e tá beleza. Então dá uma olhadinha lá, super fácil de fazer. Se inscrevam no canal, deixem o joinha, fiquem sempre com a gente. Até o próximo vídeo, que é amanhã. Tchau, tchau!